Você já se perguntou como é que os alimentos do mercado conseguem durar por tanto tempo, ter um sabor diferente e cores exóticas? Isso só é possível graças aos aditivos alimentares, que a gente vai falar na aula de hoje. De acordo com a Anvisa, aditivos alimentares são ingredientes adicionados intencionalmente ao alimento que não possuem o propósito de nutrir, mas sim alterar suas características fisiológicas, biológicas, químicas ou sensoriais, ou seja, deixar o alimento mais saboroso e com um prazo de validade maior. A gente vai separar os aditivos em algumas classes. Aditivos para conservar, para dar cor, para dar sabor e para dar textura. E ao longo da aula a gente vai discorrer sobre cada tipo desses. Os aditivos não é de hoje que começaram. Há muitos anos atrás, o ser humano sempre buscou formas de prolongar a vida útil dos alimentos. Só que com o avanço da tecnologia alimentar, descobriram formas químicas de alterar os nossos alimentos. E chegamos na tecnologia dos alimentos de hoje em dia. Hoje, quem fica responsável por cuidar dos aditivos alimentares é a nossa Anvisa, órgão responsável por liberar, aprovar e fiscalizar as empresas alimentícias. E agora nós vamos falar um pouquinho dos tipos de aditivos alimentares. Existem dois tipos de aditivos alimentares, que são o natural e o artificial, que é artificial e sintético são a mesma coisa. O natural, eles são extraídos de alimentos, não passa por nenhum processo industrial. E o artificial e o sintético, eles são aditivos que passam por processos industriais e laboratoriais. Tipo, classes de aditivos antioxidantes, Que são utilizados na indústria alimentícia e têm como função de preservar os alimentos, retardando a deteriorização. Do natural, um dos exemplos é extrato de alecrim e o sintético é ácido ascórbico. conservantes, Exemplos são os conservantes aditivos, colocados em alimentos com o propósito de aumentar o seu tempo de vida útil. Um dos exemplos naturais, como o cravo e a canela. corantes, Aditivos corantes intensificam ou restauram a cor dos alimentos, tornando eles mais atraentes. Como opções naturais temos a beterraba e a cúrcuma. Como opções sintéticas temos amarelo tartrazina e vermelho eritrosina. Eles são amplamente utilizados tanto na indústria quanto no dia a dia. De certa forma são considerados seguros. texturizantes, A função de modificar a textura e consistência dos alimentos, melhorando suas propriedades físicas e sensoriais. Gelatina e goma xantana são alguns desses exemplos. São muito utilizados em molhos, sobremesas, sorvetes, etc., garantindo assim a textura e uniformidade do alimento. saborizantes, Sua função são alterar, modificar ou intensificar o sabor e aroma dos alimentos. Naturais podem ser especiarias ou extratos de frutas. Sintéticos que possuem sabor idêntico ao natural, mas não são naturais. São amplamente utilizados pela indústria alimentícia, para com isso melhorar a experiência sensorial e compensar uma perda durante o processo de produção. Esses aditivos anteriores que a gente falou, também existe outros exemplos de aditivo, que é o acidulante, o antiumectante, edulcorantes, espessantes, espumíferos e anti-espumíferos e estabilizantes, flavorizantes e umectantes. Esses são outros tipos de exemplos também que existem de aditivos. Iremos fazer agora uma demonstração simples de um tipo de alimento conservante que ele não apresenta processos químicos nem laboratoriais, que é o limão, que é um produto simples que todo mundo pode ter em casa. Então vamos fazer agora a demonstração do exemplo. Irei agora demonstrar a maçã. Irei cortar em 3 pedaços e passar o limão. Como vocês estão vendo, eu estou passando aqui, espremendo o limão. Bom, acabei de passar. Essa daqui tá sem e essa daqui tá com. Eu vou deixar aqui e aguardar uns minutinhos. E também pode fazer com a mesma coisa com a laranja. Se vocês quiserem, como vocês não tiver o limão e tem a laranja, pode fazer o teste. Vou aguardar 15 minutinhos e a gente apresenta novamente. percebe-se que o alimento sem acidez do limão oxidou mais rapidamente. Entre as principais vantagens dos aditivos alimentares, podemos destacar o prolongamento da vida útil dos alimentos e garantia de segurança. Além disso, eles também promovem maior frescura, sabor, textura e melhora a aparência dos alimentos. É fundamental estarmos atentos aos ingredientes presentes nos alimentos que consumimos, em busca de opções mais naturais, visando assim promover uma alimentação mais saudável. Desvantagens. Há frequentes controvérsias e debates sobre os aditivos alimentares, devido às preocupações com possíveis impactos na saúde, enquanto alguns defendem sua importância para a segurança e durabilidade dos alimentos
Outros levantam preocupações sobre seus efeitos negativos no organismo, questões regulatórias, transparência na rotulagem e a busca por alternativas mais naturais. Acompanhar esses debates é essencial para tomar decisões. Regulamentação, rotulagem. Falando um pouquinho sobre normas de rotulagem, os aditivos eles devem ser declarados na lista de ingredientes após os ingredientes, com a determinação da função principal, seguida do nome completo do aditivo. As normas de rotulagem são declaradas como relação dos ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade, conteúdo líquido, informação nutricional obrigatória, ou seja, a tabela nutricional, atributos nutricionais complementares. Os aditivos eles também são substratos químicos que classificam de acordo com a sua função. São acidulantes, emulsificantes, corantes, espessantes e por aí vai. Seguindo nessa linha, nós temos 2 regulamentadores. Nós temos a Anvisa e nós temos o MAPA. Ai, Maria, mas qual a diferença dos dois? Bom, a diferença dos dois é que o MAPA ele é responsável por autorizar e fiscalizar o uso de produtos. Já a Anvisa ela é responsável por realizar avaliações toxicológicas e também estabelece limites máximos de resíduos nos produtos. Os limites e restrições para o uso de aditivos em alimentos são estabelecidos por uma agência reguladora com base em avaliações de segurança. Dessa forma, visa garantir que os consumidores dessa substância não venham a ter nenhum mal à sua saúde. E cada substância tem sua categoria, é avaliado em peso corporal, exposição desses alimentos e entre mais outras coisas. Bom, finalizando nossa aula, vou falar um pouco sobre as tendências atuais na indústria de alimentos. Uma delas é o aumento da demanda por alimentos funcionais, que oferecem benefícios bem específicos à saúde, como probióticos e alimentos ricos em antioxidantes. Além disso, há uma crescente preocupação com a sustentabilidade, levando as empresas a adotarem práticas de produções mais ecológicas e transparentes. A busca por ingredientes limpos e minimamente processados também pode ser uma tendência muito importante. Existem várias alternativas naturais e aditivos alimentares para a sua conservação, como o uso de ervas e especiarias, como alho, cebola, gengibre e entre outros, que possuem propriedades antimicrobianas, além de técnicas de conservações naturais, como por exemplo a fermentação e a salga, e que também podem ser utilizados para preservar os alimentos de uma forma bem natural. As expectativas futuras para o uso de aditivos alimentares na indústria é um tópico muito relevante, especialmente considerando a constante inovação tecnológica e avanço do conhecimento científico. Estudo de consumo de aditivos alimentares deve servir como base para a estratégia de vigilância alimentar e nutricional, promovendo hábitos e alimentos mais saudáveis. E hoje em dia eles estão apostando muito mais para alimentos mais naturais e saudáveis.